Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro nosso episódio de hoje da série de speedrun subindo o rating desde os 900 até os 2000 aqui no chess.com, nas partidas de 10 minutos. Estamos jogando aí na faixa dos 1700, 1738 agora. Bora lá ver o que vai rolar nesse nosso episódio de hoje. Galera, nos 1700 vim jogando de um jeito bem estranho a abertura. No último episódio o pessoal dando umas capivaradas ali que não é muito comum até, eu acredito, um cara de 1700. Mas o pessoal anda ficando perdido rápido, jogando muito ao toque também. Vamos ver nesse de hoje. O cara jogou aqui D5, gambito elefante. Esse gambito elefante ele é cheio de truquinhos, né? Como eu já disse para vocês, eu não gosto de ficar aceitando gambitos. Então eu vou jogar aqui com o lance D4, contra-atacando no centro. O lance mais forte não é D4, o lance mais forte é você tomar mesmo, tomar em D5, na verdade. Você tomar o peão de D5. Mas aí você vai entrando nas complicações ali do gambito, não sou muito fã dessa estratégia, não. Ele jogou aí tomando em D4, e agora o que faremos depois de tomar D4? E se eu tomar em D5, dama D5, vai dar uma bela de uma simplificada na posição. Eu vou jogar tomando de dama em D5, pois se cavalo C6 eu tenho dama toma D5. Se D por E4, talvez eu possa jogar dama D8, rei D8 e cavalo G5, ameaçando F7 e E4 ao mesmo tempo. Ele tem que resolver algumas coisas depois do dama D4, talvez. Bom, agora ele está com a ideia de cavalo C6. Não sei se estou jogando muito bem assim também essa abertura aqui. Estamos inventando bastante, né? Vou tomar em D5. Talvez dê uma simplificada na posição. No fim vou ter que começar a aceitar alguns gambitos, especialmente esses gambitos mais duvidosos aí, como o gambito elefante. Senão não vamos conseguir vantagem na abertura, né? Aqui, por exemplo, depois de dama D4, cavalo D4, o cara conseguiu igualar a posição comigo, de pretas, jogando um gambito bem suspeito. Vamos ter que jogar agora um meio jogo sem damas, com a posição toda simétrica. A princípio não temos nenhuma vantagem, né? Vamos ter que trabalhar aí essa posição igualada. Bom, ele vai tomar em D4, cavalo D4, jogar C6, tirando as casas do cavalo. Agora ele já jogou meio suspeito aí com dama E6. Vamos defender aí com bispo E3, já com ideias de roque grande. Se jogar agora cavalo C6, eu tenho o bispo B5, cravando assim o cavalo de C6. E a dama ela não está bem colocada na casa E6, né? Posso até jogar bispo toma e roque grande. Tá ficando muito atrasado no desenvolvimento ele. Jogar bispo toma C6. Roque grande agora. Ameaçamos mate lá em D8. A tendência é que deu algum problema aqui na posição dele, pois ele tá com o rei no centro, ele fez vários lances com a dama, e eu já tô trazendo a torre de H para E1. Tem que ver depois de bispo E7 como que eu vou de fato aproveitar isso, né? Porque ele precisa de dois tempos, basicamente, né? Jogar bispo E7, roque. Ele jogou bispo D6, mais ambicioso, né? Tentando desenvolver o bispo uma casa mais ativa. E aqui é um momento importante para parar, para pensar um pouco, pois ele está jogando roque. O ideal seria não deixar ele rocar pequeno. Por exemplo, no caso de bispo G5, bispo D6 não vai ser bom por conta de bispo G5, né? Porque agora bispo G5 ele não pode mais rocar, que leva bispo por F6. G por F6, dama por F6, e aí ele tá perdido já. E tá vindo torre E1 cheque também. Se ele joga, por exemplo, agora o bispo E7, tá vindo torre E1.
E o mate em 1? E o mate em 1? Pô, o cara aí, 1700 tem que ver mate em 1, hein? Ele não viu até agora o mate 1, senão ele já teria abandonado já. Ameaçou minha dama. Galera, ó, fica uma dica aqui para todos, independente do teu nível, o teu rating, sempre que você for fazer um lance, se pergunta, meu adversário tem algum cheque? Antes de fazer o seu lance, porque aqui ele só pensou, ataquei a dama, ele tira a dama. Mas ele não pensou em qual casa que vai a dama. Ele não tentou imaginar um lance do adversário. Ele só falou, eu ataco a dama, ele tira a dama. E vamos ver o que acontece. Porque aqui, se ele para pensar um segundo em qual lance o branco poderia fazer, ele já ia ver que tem um mate em 1 na posição, gritando ali, o dama D8, chegando com o mate, né? Acabaram... acabaram as revisões do dia. Acabaram as revisões do dia. Eu sempre esqueço disso, que eu tenho que falar ali com o chess.com para liberar essa conta de speedrun. E eu sempre esqueço. A gente vai acabar a série aqui. Talvez uma próxima temporada eu lembre de fazer isso. Mas essa foi muito curtinha, né? A partida. Ele jogou esse gambito elefante, onde eu joguei com D4. O lance correto é tomar em D5, jogar essa posição aqui, vai jogar dama E2, dama E7, aí o computador dá vantagem para as brancas, mas eu sei que tem umas complicações aqui que o branco tem que resolver, né? Quando esse cavalo sai para D4, começa a ter umas ideias com dama E5. Bom, mas tem que entrar nisso se quer vantagem. Eu joguei D4, que fica só um pouquinho melhor na posição. Tomou, eu tomei. E agora eu tomei D5. É aquilo que eu falei na posição, né? A posição tá quase igualada já. Se ele joga dama D4, cavalo D4, eu tenho ali uma leve 0,35, bem leve vantagem, né? Então eu vou ter que jogar essa posição agora com essa leve vantagem, né? Mas tiramos nada de brancas ali. Ele jogou dama E6, bispo E3. Aí esse lance já não é legal, que ele tenta manter as damas, mas o preço disso é que ele vai ficar atrasado no desenvolvimento. A dama não está em harmonia com as peças, que atrapalha o desenvolvimento natural do bispo, e eu preciso só de 2 lances para rocar. Ele jogou cavalo C6, aí aqui é uma interrogada grande, o A6, porque depois de bispo C6, dama C6, eu troco a peça, ele não desenvolveu nada. É como se ele tivesse perdido aqui 2 tempos, que são 2 lances que ele não desenvolveu. Roquei grande, e aqui tem que ser bispo E7, né? Joga bispo E7 para rocar pequeno. Aqui que eu tava na dúvida como que eu ia melhorar essa minha posição, se teria alguma forma. Segunda máquina tá decisiva já, mas eu não tava vendo ainda um lance muito concreto. Não sei se cavalo E5 poderia ser. Cavalo E5 é uma bomba já, né? Já vai para 2 pontos. Ele não pode tomar em G2, que tá levando torre G1, torre G7. O preço de não desenvolver as peças é esse, né? O cara com o rei no centro, ele vai levar um ataque, uma peça atrás da outra, né? Agora jogou bispo D6, aí bispo G5, nem é o melhor bispo G5, vai ter coisa ainda melhor que isso. E aí ele mate em 1 com bispo C5, mas a posição já é muito difícil de jogar, né? Eu tô jogando torre E1, se bispo E7, torre E1, crava o bispo já. Não vai dar para escapar nessa posição. Mas terminamos aí dando um mate em 1. Vamos lá, bora para a próxima partida. Vamos lá, a galera de 1700 está jogando bem suspeito ainda. Vamos ver se a gente consegue encontrar um aí que vai jogar mais firme. O pessoal ainda está sofrendo bastante aí desde a abertura. Veio aí uma defesa francesa. Vamos avançar aí o peão para D4, ocupando o centro. Vamos lá, joga o D5. Beleza, jogou o D5. Eu vou jogar a variante do avanço. E aí ele veio jogando certo aqui, olha só. A variante do avanço, ela me dá uma vantagem de espaço na francesa. E o preto, ele tem que criar contra-jogo atacando o centro, atacando aí a base da cadeia de peões. Então eu defendi com C3 e ele vai continuar pressionando essa base da cadeia de peões. Jogou bispo D7.
talvez com a ideia de dama B6 e bispo B5 para trocar o bispo de casas brancas, pois esse é o bispo mau. E aqui já vem uma interrogada grande já dele. Esse lance, ele posicionalmente é muito ruim na francesa, porque ele perde a atenção no centro. O contrajogo das pretas na francesa, ele é em cima desse peão de D4. Ele vai colocar todas as peças pressionando o peão de D4, atacando o centro. No momento que joga o C4, ele não tem mais contrajogo. Ele não consegue mais atacar o peão de D4. E aí, ele vai atacar onde? Meio que estrategicamente ele está ferrado aqui nessa posição já. E agora eu tenho duas rupturas. Eu tenho B3 e eu tenho o F5, né, ali, mas principalmente B3 é uma ruptura que eu posso aproveitar direto. B3, B5, A4 já não tem A6. Esse aqui já é um jeito de jogar. Outro jeito é jogar cavalo G5 para dama H5. Já que ele não tem mais contra-jogo, eu posso pensar em atacar na ala até. Mas eu acredito que esse lance aqui é mais forte ainda, o B3. Mas aí já pendurou, já. Tomar em C4. Beleza, peão a mais. Joguei o B3, ele nem pensou, já jogou ao toque já. Eu acho que a galera que tem os seus 1.700 nas partidas de 10 minutos deve jogar muito Blitz, porque o pessoal joga no ritmo de Blitz as de 10 minutos. E essa diferença aí de ter uns 5, 7 minutos a mais, ela é grande. Você pode jogar um xadrez bem melhor, assim, né? Ou pelo menos você pode pensar mais, né? Se vai jogar melhor, aí já é outra história, mas dá para pensar mais. Bom, temos aí um peão a mais, limpo. Vamos ver como aproveitamos isso. Eu tô querendo já jogar esse cavalo G5. Acho que nem é o melhor lance, mas eu começo a criar umas ameaças bem interessantes aqui na ala do rei. Cavalo G5, dama H5 agora. Porque ameacei F7, se ele jogar dama E7 ou dama, qualquer lance de dama para defender, ele leva cavalo F7 do mesmo jeito. Se ele tomar em G5, eu tomo lá em H8. Se ele jogar G6, eu jogo o bispo por G6. E aí ele levou um tático, cavalo por F7, seguido de bispo G6, cravando aí a dama e posição de abandono já, que perdeu a dama inteira na posição. A francesa é uma defesa que ela pode ser complicada se você não sabe os planos. Se você joga uma francesa assim e vai só inventando na partida, você pode cair numa posição muito ruim, né? Aqui ele não conseguiu sair da abertura. Vamos lá, vamos fazer uma revisão rápida aqui da partida. De repente eu posso entrar na minha conta aqui para a gente fazer a revisão até a revisão ali mostrando a precisão, mostrando também o lance brilhante, os acertos. Eu vou mostrar aqui, porque dá para explicar um pouco melhor essa posição da francesa, para a galera que joga, de repente, a defesa francesa, ou joga contra a francesa. Dá para explicar aqui umas ideias. Deixa eu entrar aqui com a minha conta, que assim nós conseguimos fazer essa revisão, né? Beleza, vamos lá. Vou buscar aqui a conta de speedrun. Olha lá, speedrun GM Evandro. E aí temos essa última partida, que agora dá para fazer a revisão certinha, mostrar ali o que o Stockfish acha, o que a máquina acha dessa partida. Vamos lá, vamos fazer uns ajustes aqui e tá beleza, vamos lá, né? Bom, então colocando aqui na revisão da partida, primeiro ele me deu aqui 98,2 de precisão e 78 para o nosso adversário. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui essa parte dos acertos, dos erros aqui. Mas ele me deu ali um lance brilhante. Deu só um erro para o adversário.
qual lance que ele considera um erro grave, né? Porque eu considero o C4 já um erro grave na posição. Bom, depois de E5, estamos na variante do avanço, C5, C3, bispo D7. Olha só, estratégia básica da defesa francesa. Você quer pressionar o centro. Então, digamos, cavalo C6, cavalo F3, dama B6. Você coloca todas as suas peças pressionando esse centro, pressionando a casa D4. Digamos que o branco joga um bispo E2. Pode trocar, cavalo H6, com a ideia de cavalo F5. Mais uma peça vai chegar ali pressionando o centro, pressionando a base da cadeia de peões. O contrajogo das pretas sempre começa nesse ponto, pressionar a base da cadeia de peões. Por exemplo, bispo B4 cheque, eu já não posso defender de peça esse cheque, senão tá caindo o peão de D4, eu já acabo tendo que perder o roque. Olha como a posição das pretas vai ficando bem mais dinâmica, né? O preto ele consegue rocar, já tá jogando F6, vai desenvolver o bispo para D7. Então é isso que se espera das pretas numa defesa francesa. O preto buscar o contrajogo rápido em cima do peão de D4. Agora, no momento em que ele faz esse lance aqui, o C4, acabou esse contrajogo. Percebe que a vantagem vai lá em cima. Então, é interessante na abertura você entender umas ideias básicas, pelo menos, de como jogar aquela abertura. Se você for na playlist de aberturas aqui do canal, você já vai encontrar várias aberturas, incluindo a francesa, que eu explico as ideias básicas. Então, são vídeos ali de 15, 20 minutos, que você já consegue ter uma noção do porquê da abertura, porquê do plano, você já sabe para onde você deve ir naquela abertura. E se depois você quiser aprofundar mais, quiser entender mais sobre essas aberturas, lá dentro da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez, você tem cursos completos sobre as principais aberturas e defesas. O link está aqui na descrição do vídeo para você fazer o cadastro, entrar para a nossa lista de espera para se tornar meu aluno, começar a treinar comigo, todo o nosso time de grandes mestres, beleza? E na página você vai encontrar ali toda a metodologia, trilha de treinamento, além dos cursos de aberturas para você entender os planos, porque olha só, o cara tem aí seus 1750, mas ele não sabe o plano da abertura, né? E aí depois ele deu uma pendurada já. Aqui tinha que jogar o B5 para defender ou tomar até em B3. Ele jogou bispo C6 e tá com peão a menos. Temos aí uma vantagem decisiva já. A posição tá muito perdida, ele tá com uma posição pior, não tem contrajogo e peão a menos ainda. Voltei aí o bispo para D3, que é a casa do bispo. O computador ele já dá cavalo G5, até mesmo sem voltar esse bispo para a diagonal. Veio B5 e agora cavalo G5. Esse é um lance temático das posições de francesa, do avanço, quando o peão está aqui em E5, não tem mais a casa natural do cavalo em F6 para ajudar na defesa do rei. E aí começa a surgir esses temas de combinar um cavalo vindo para G5 com uma dama vindo para H5, ameaçar já F7, e ele não consegue defender muito bem essa posição, porque o H6 expulsando o cavalo já leva a dama H5. Então esse é um tema tático legal de conhecer, é um padrão de ataque muito comum nessa estrutura. Se toma aqui em G5, está caindo lá em H8. Se joga, por exemplo, G6, está levando o bispo a tomar G6. E aí o ataque também ele já é decisivo, né? Eu jogo dama toma G6, tem os duplos, tá caindo em E6 também. Aqui ele não vai conseguir escapar da posição. O xadrez ele é muito em cima disso, você conhecer padrões que vão se repetindo nas posições. Eu estava explicando isso para os alunos da minha mentoria até esses dias, que não é que você tem que ter um talento especial para você jogar bem xadrez. Basicamente, você precisa ir conhecendo os padrões na tática, na abertura, na estratégia, nos finais, pois esses padrões vão se repetindo. Isso daqui que eu fiz, esse cavalo G5 dama H5, eu já vi isso em inúmeras partidas dessa estrutura, já joguei esse tipo de posição, então eu tomo a decisão quase que sem pensar, pois eu já sei que aquele tema ele é típico, né? Então eu já sei para onde que eu devo ir com as minhas peças. Né? Bom, e aí ele interrogou com dama D7, seria melhor ele já entregar ali a qualidade, tomar em G5, pois outros lances fica ainda pior, né? A dama D7 aí leva o cavalo para F7, seguido de bispo G6, e essa cravada já acaba com a partida, né?
Bom, chegamos aí a 1754 agora na nossa série. E aí, o que você tá achando dessa galera de 1700 aí? O pessoal sempre comenta aqui, fala, pô, esse 1700 tá meio suspeito, quando eu jogo com os caras de 1600, 1700 não é assim. Pô, tô achando que a galera tá errando bastante aí, especialmente na abertura e na tática, né? Que são aqueles dois pontos que eu repito aqui sempre. Galera abaixo de 2000 precisa treinar bastante tática, entender bem os princípios ali na abertura, ter um repertório legal, você já consegue ir jogando melhor, né? Porque no geral o pessoal tá sofrendo muito ali nos primeiros lances e com os golpes táticos também, né? Então tem muito segredo assim para você ir corrigindo esses erros, né? Bom, então é isso, galera. Chegamos aí nos 1750. Vamos ver o que rola no próximo episódio. Se você está gostando, deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. E nos vemos no nosso próximo capítulo, no nosso próximo episódio da série. Até a próxima.